Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem. Então, esse é o canal do Berriel. Eu me chamo Berriel e hoje eu venho trazendo para vocês uma série de 3 vídeos. Amanhã vai sair um e o outro vai sair, o final vai sair um outro vídeos falando sobre hackerismo. O primeiro vídeo eu vou falar que vai ser esse. O tema vai ser sobre como surge o hacker, como ele acaba surgindo, como a pessoa pode demonstrar esse interesse, tá? O porquê que acontece de um ser humaninho de se interessar em entrar nesse mundo hacker, de invadir, de acabar fazendo que muitas pessoas explicando o que é um hacker. Então hoje eu vou explicar sobre essa situação e eu falar começar a introdução do próximo vídeo, o que seria o pós dessa situação, o que acontece naturalmente após a pessoa cair em si, tá? E vocês já vão entender. E o negócio é que depois o terceiro vídeo eu vou explicar como uma pessoa pode ganhar dinheiro com o hackerismo, mas ganhar dinheiro de forma legal, de forma correta, de forma honesta, por assim dizer. Não de forma ilegal, porque a forma ilegal eu vou falar nesse vídeo, tá? E infelizmente o que acontece no final dessa situação. Aguenta aí que eu já volto. Sobre hackerismo, tá? O que acontece? No início, geralmente lá pelos seus 13 anos, na fase da rebeldia, a pessoa acaba começando a gostar demais do mundo, não do mundo normal do gamer, o mundo de joguinhos, no mundo de vídeo, mas sim o adolescente, o pré-adolescente, ele acaba vendo um mundo de como funciona a internet e as suas falhas de segurança, as falhas de segurança que existem no computador da pessoa, tá? E às vezes por sacanagem, às vezes por brincadeira, ele começa a fazer umas linguagens de programação, começa a explorar essas falhas de segurança que tem no computador de cada um. Às vezes, muitas vezes, começa com os amiguinhos, tá? Ele começa a invadir os amiguinhos, descobrir como é que o amiguinho tá fazendo, e isso serve de alerta para os pais, tá? E no final dessa série de 3 vídeos, eu vou explicar o porquê que isso, como vocês podem utilizar essa facilidade que o seu filho tenha, porque a maior parte dos vídeos que eu crio, a maior parte das pessoas são de 25 a em torno até 45, um pouco mais. Então, muitas vezes são pais ou tem adolescentes que conhecem, então vocês vão ajudar vocês a identificar que esses pré-adolescentes, como eles podem utilizar isso para o bem, utilizar isso para até virar uma profissão, tá? Porque essa galerinha, eles têm interesse na área de segurança da informação que se chama, tá? E eles não percebem. E o que acontece? Eles começam a perceber que com o passar do tempo, essas falhas de segurança da parte do sistema operacional, da parte do Android, que seria o teu smartphone ou do iPhone, eles conseguem ganhar dinheiro fácil, entendeu? Eles conseguem ganhar muito dinheiro fácil. Eles conseguem perceber que geralmente o que acontece? 3 caminhos nessa história, tá? Tem um caminho que é o cara mais inteligente. É o cara que geralmente é o mais inteligente. O primeiro caminho, quando é adolescente, lá pelos seus 16 anos, ele percebe que ele não vai ter futuro. Ele pode ganhar muito dinheiro, só que ele não vai ter futuro. Mas ele percebe que ele tem essa habilidade. E ele pula já direto para o terceiro vídeo que eu vou falar. Tá? Esse é o cara inteligente. Ele começa a fazer algumas pequenas peripécias, não é nada grave. Ele cria um batezinho para fazer com que manda mensagens automáticas para as pessoas, irritando as pessoas. Ele utiliza coisas que adolescente faz
se fosse no mundo real, mas ele faz no mundo virtual. Ele não prejudica diretamente a tua vida. Ele não vai roubar nada. Existe o segundo. O segundo e o terceiro, eles são aqueles que vão prejudicar diretamente. Esse segundo, por assim dizer, caminho que eles seguem, eles continuam fazendo o ato de hackerismo, de invasão e prejudicando alguém. No sentido de que ele começa a fazer peripécias, mas ele começa a deletar arquivos, começa a formatar o teu computador, a excluir, ele faz programas para te prejudicar ou vasculhar a tua vida. Isso ele percebe, não vai ganhar nada, mas ele faz isso. E esse daí vai para o segundo vídeo. Tá? O segundo e o terceiro eles vão para o segundo vídeo. E existe o terceiro caminho que geralmente pré-adolescentes ou adolescentes eles vão. O que acontece? O último caminho é a minoria, tá? A maior parte dessa galera, eles ficam no terceiro, na primeira opção ou na segunda opção, tá? Que que aí depois da segunda opção, no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes. Mas o terceiro ele também vai para a segunda parte do vídeo. Que aí vocês têm que esperar para ver o vídeo amanhã, para saber que tipo de opção é essa daí, qual que é o caminho, tá? O caminho, mas eu vou dar uma prévia do que acontece com o terceiro, como eu falei. O terceiro, carinha, nessa história, ele começa com muito cedo, ele começa a praticar pequenos golpes. E ele deixa de ser hacker para ser uma coisa chamada de cracker. O cracker é o bandido, é o cara que rouba, o cara que comete golpes financeiros. O cara que vai entrar na tua conta, vai te fazer golpe, vai te ludibriar com alguma coisa, vai te mandar algum spam, ele quer ganhar vantagens em cima de ti financeiras. Só que esse tipo de adolescente, ele não tem a experiência sacada de saber que ele vai ganhar muito dinheiro. E o que acontece? Ele gasta todo o dinheiro. Ele não percebe que ele não vai ter como declarar esse dinheiro. Entende? Ele muitas vezes ele acaba ganhando carros, comprando carros. É uma minoria, tá? Não é a maioria. Grande parte fica no primeiro e na segunda opção, como eu disse. Essa minoria, o que acontece? Ele começa a se vislumbrar com o lado financeiro, ver o quão fácil é roubar, o quão fácil é fazer um furto virtual. E o que acontece? Essa galera começa a praticar golpes. Golpes de criptomoedas, golpes de pirâmide financeira, golpes falando que vocês vão ganhar certa coisa, golpes às vezes de furtos, golpes de clonagem de cartão, golpes. Eles vão utilizar esse conhecimento que eles têm do mundo da internet para praticar golpes. E o problema é que eles não percebem que esses golpes que eles praticam, a Polícia Federal, ela tem como capturar essa galera. E eles não percebem que eles chegar no momento, eles não vão ter condições de declarar o dinheiro que eles têm. E aí é onde a polícia acaba prendendo esse tipo de galera. Muitos desses daí acabam, depois de passar alguns anos, tu pode perceber muitos desses idealizadores desse golpe, porque existe o cara que idealiza e os peões que colocam a ideia desse cara em prática, que às vezes são um cara que fica no telefone fazendo um falso 0800, coisas desse gênero, entendeu? Então, são esse tipo de galera que é o cabeça, não os peões. Os peões geralmente ficam presos lá e ficam, tá? Mas o cabeça, ele, por ter dinheiro e ele entrar num artigo no Brasil, se eu não me engano, a maior parte das vezes, ele com o estelionato, ele vê que ele perdeu tudo. Tudo que ele ganhou, tudo que ele conseguiu, ele perde. E aí ele entra no próximo vídeo que vocês vão ver amanhã, que aí é bem interessante, que é aonde eles caem em si, aonde eles caem na realidade.
Aguenta aí que amanhã vocês vão ver. Já aproveita, me segue, me compartilha aí. E essa série eu acho que vocês vão gostar de saber como é o início da vida de um hacker e como geralmente ele finaliza, tá? Uma parte vocês já ficaram sabendo, que muitos dos peões, não do cabeça, mas os peões que praticam o golpe, muitas vezes eles param na cadeia e lá eles ficam. Mas, às vezes, o cabeça, esse cabeça aqui, que é o cérebro por trás de tudo, ele pratica, acontece algo com ele que amanhã vocês vão ficar sabendo. Beleza? Beijo no coração. Fui.